Oi, meu nome é Alexandre de Assis Machado, eu sou fundador da ABEC Med. Estamos de associação regulamentada e de CNPJ por volta de 3 anos e meio, mas a gente já começou há mais de 5 anos no trabalho, né, da cannabis. A ABEC foi fundada em São Paulo, primeiro como um facilitador para que os pacientes encontrassem a medicina da cannabis, e logo depois a gente foi para a Bahia, para a cidade de Glória, onde estamos estabelecidos lá, mas a gente tem aqui também filiais em São Paulo e na Bahia. A distribuição é aqui e a produção é lá. Então hoje vamos falar sobre flores medicinais e temos aqui algumas perguntas que eu vou ler e tentar responder da melhor forma possível para o pessoal. Então, sobre o produto, né? O que exatamente são as flores de cannabis medicinal? Bom, exatamente, as flores elas são o resultado da planta da cannabis, né? A parte da inflorescência, que é a parte que mais gera tricomas, que são são objeto, né? São nosso foco, vamos dizer. A medicina toda da cannabis está nos tricomas, né? Então a dificuldade, por exemplo, de fazer uma extração de um óleo é você separar a matéria vegetal desses tricomas. Mas no caso das flores medicinais, elas são in natura, né? E podem ser consumidas sem nenhum processo outro que não da cura e da seca, né? Então vamos ver a outra pergunta: qual a diferença entre uma flor para uso medicinal e uma para uso adulto? O uso medicinal e o uso adulto, eles não têm diferença, porque é só uma diferença de classificação mesmo, que a gente foi obrigado a aceitar por causa da criminalização, né? Porque o uso adulto, se você pensar que esse adulto tem um benefício nesse uso, se ele se sente melhor usando, então não existe uso adulto ou recreativo, né? Eu acho que o uso mais recreativo que a gente pode dizer que é recreativo, é do álcool, que ele não te dá nenhum benefício, mas você usa para se divertir. Agora, se a cannabis, além de se divertir, ela te dá um benefício medicinal, o uso adulto é qualquer uso, então eles se confundem, né? Como vocês garantem o padrão de qualidade das flores da ABEC? Bom, a gente faz desde a semente, da escolha da semente, da clonagem, da escolha das madres, a gente tem uma seleção genética das sementes que a gente pega, a gente faz lá a procura da melhor espécie e tem alguns procedimentos que são mapeados, que a gente vai fazendo desde da criação, do vegetativo, da floração, onde a equipe se paramenta, usa materiais adequados, né? E em todo esse processo a gente tem parcerias com universidades, tipo a Unicamp ou a Universidade de Santa Catarina, onde a gente manda o material para eles analisarem. Então a gente tem análise de todo esse processo aí no decorrer desse processo, inclusive do produto final. Aí a qualidade fica comprovada. Como é feito o controle de teor do THC e CBD nas flores? Através das análises também. Então a gente faz a análise, vê o teor, clona aquela espécie e faz o mesmo processo para que ela tenha sempre aquele mesmo teor. Existem flores indicadas para diferentes tipos de tratamento? Como o paciente ou médico escolhe? Existem sim. A cannabis, o legal dela é esse, ela é uma planta, mas ela é mais de 1000, porque ela tem diversas espécies, genótipos, né? Então você pode encontrar plantas que te deixem mais sonolento, mais ativo, ou com menos dor, ou com menos ansiedade. Então o médico ele vai estudar o perfil de terpeno da flor e também a quantidade ali de THC mais adequada para cada paciente, e ele vai escolher a terapia mais indicada, né? Então, sobre o cultivo e pós-colheita. Quanto tempo leva do cultivo até a flor estar pronta para uso? Boa. Do cultivo, no caso, depende se ela é clone ou se ela é semente, ela tem um período ali de, vamos dizer, 1 mês ou uns 15 dias para ela virar uma planta propriamente dita, ela entra no vegetativo.
Aí vai depender de quanto você quer produzir e de qual espaço que você tem. Você pode deixar a planta no vegetativo por meses, ou você pode... Eu acredito que um mínimo de 1 mês e meio, a planta já vai ter esse tamanho mais ou menos, já dá para você, se você quiser uma densidade maior dentro do teu criadouro ou grow, né? Mas se você tiver espaço, você pode deixar crescer 3 meses, você vai ter mais produção, mas vai demorar um pouco mais. Tempo total, deixando 2 meses vai dar 4 ou 5 meses, ou até 6 meses você consegue tocar uma planta desde o início até o final. Como funciona o processo de secagem e cura das flores? Ótimo. Processo de secagem e cura. A gente colhe o pé inteiro, né, a planta toda, e coloca ela de ponta cabeça sem tirar as folhas, né, para as folhas poderem proteger os tricomas no processo de secagem. A sala é colocada a 60 de umidade e 20, 22 de temperatura, e por lá ela fica até uns 7 dias, onde a gente vai medindo a quantidade de líquido dela através de aparelhos, até ela ter uns 12 a 10% de água, e aí a gente fecha ela ou em alguns sacos que tem especiais para isso, ou em potes, e ela passa por um processo de cura, que ela vai de 20 a 30 dias, a gente abre e fecha, e fica ali uns 15 dias curando propriamente dito, né? Então, mais ou menos 1 mês o processo de cura e seca. Quais são os maiores cuidados para evitar fungos e contaminações? Isso sempre um ataque de fungos e contaminações. Como a gente está lá num ambiente mais seco, então é mais difícil de vir fungo, mas quando vem eles são bem resistentes. Então a gente tenta sempre deixar o VPD certinho para não ficar muito úmido, né? Então quanto mais a planta vai crescendo flor, a gente vai diminuindo a umidade para o fungo não achar um ambiente próprio, e também a gente cuida muito da circulação de ar embaixo delas, fazendo a poda para que vire ar embaixo e em cima, mas praticamente isso. E hoje a gente está com alguns defensivos biológicos, então algumas bactérias que consomem bactérias, isso está dando muito certo, a gente não está quase que tendo fungo. Tivemos agora no inverno, porque não tem jeito, né? Sempre vai ter. Como é feita a armazenagem dessas flores antes de chegar ao paciente? Lá, quando a gente está no calor, ela tem que ficar na geladeira, que é muito quente, acima de 30 graus ela deteriora. Então a gente armazena a vácuo e dentro da geladeira. E aí ele vai em transporte em caixas também térmicas, a vácuo, e a gente manda para São Paulo para fazer a distribuição. O que o paciente precisa fazer para ter acesso às flores da ABEC? Então, sendo paciente, ele já teria então uma receita, né? Se ele já tem receita, ele entra no nosso site, ou ele liga para o nosso, manda um WhatsApp para o nosso telefone, que tem a BecMed ali, contato, e ele só sobe, se for pelo site, ele vai fazer o upload da receita, do comprovante de residência e do RG, e assina virtualmente, está cadastrado, ele vai demorar uns 2 dias, vai receber o e-mail, e ele já pode entrar no nosso bot. A gente tem um bot de compra que facilita um pouquinho a compra, mas você pode falar com o nosso atendimento também via WhatsApp. Tá sempre lá o pessoal, né? Horário comercial. Então é facinho. Quais são as principais formas de uso medicinal da flor? Vaporizador. Vaporizador. Infusão é muito bom também. Eu acho, dependendo do que for a indicação, né? A infusão é muito boa. Se você tem a flor, você tem uma capacidade tremenda. Você pode fazer qualquer tipo de remédio para você. Você pode usar, porque na flor vem o THCA, ele não está descarboxilado. O THCA é muito bom para inflamação também, para o sistema imunológico. Então você pode pegar a flor, fazer um chazinho, você pode fazer uma prensa, fazer um rosinho. Então você pode fazer inúmeras coisas com a flor, que é um produto que não está manipulado ainda, né? Então, eu acho que todo o consumo é válido desde que tenha a receita médica atualizada ali, né? É verdade que o uso via vaporizador é mais eficaz que o óleo para algumas condições? Sim. O vaporizador, os médicos costumam dizer que é o resgate imediato, né? Quando você vaporiza, você põe na tua corrente sanguínea, o pulmão absorve a fumaça e vai passar pelos microalvéolos lá e você vai direto para a corrente sanguínea. Então, em segundos você sente o alívio já da dor ou da qualquer condição que você tenha aí de comorbidade.
as flores, mas o óleo também é bom. O óleo usado continuamente tem que ser, os dois juntos são o combo. É verdade que o uso via vaporizador, já falei. As flores são mais indicadas para algum perfil de paciente específico? Sim, tem pacientes que precisam da flor, né? Tem pacientes que chegam, por exemplo, dor crônica, câncer, fazendo quimioterapia. Então, tem algumas indicações que é assim, e até mesmo para redução de danos. Sabe que o paciente hoje está consumindo uma qualidade de flor, né? Que pode ter fungo, que pode dar um câncer bucal. Então, como redução de danos, esse é o paciente ideal. E também, normalmente, para pacientes que curam vício de outras drogas mais pesadas. Hoje, as flores podem ser legalmente distribuídas no Brasil? Como funciona esse processo? Podem sim. As flores podem ser distribuídas legalmente. A BecMed tem uma sentença judicial federal que proporciona essa liberdade para a gente distribuir em todo o Brasil, correios, sem problema para o paciente receber. O paciente recebe, ele tem a garantia jurídica que ele vai poder portar esse medicamento e não vai ser incomodado, e ele vai poder fazer o seu consumo do seu remédio. Como funciona o processo? Como eu falei no início, se você procura um médico com a sua patologia, o médico achar que você é um paciente que precisa das flores, você entra em contato com a gente que você vai obter essas flores. Tá? Quais são os principais desafios jurídicos para oferecer esse tipo de produto? Ainda é a desinformação. Né? A desinformação ainda para a gente que já ultrapassou essa barreira do legal ou não legal, porque esse é óbvio que é o maior desafio jurídico, é você legalizar a tua distribuição. Como a gente já tem isso legalizado, hoje para a gente são as autoridades olharem essa relação e não fazerem nada, elas terem acesso e lerem que a gente realmente pode. A gente já teve problemas de apreensão no DENAR, que já fui lá buscar as flores, porque a gente teve que ler o salvo-conduto lá na frente do delegado para ele entender o que fazia sentido ou não. Então, tem dificuldade ainda, mesmo legal, ainda tem dificuldade. Quais certificações ou testes vocês precisam apresentar para liberar uma flor medicinal? Bom, principalmente o teste de quantitativo e qualitativo, né? Quantidade de canabinoide na flor. A gente tem também testes de terpenos, né? Porque dependendo do terpeno, o THC ou o CBD vão ter uma ou outra atividade no seu corpo, né? Reação, seu corpo vai reagir diferente. E essas certificações laboratoriais de contaminação, metais pesados, tudo isso eu julgo que é uma certificação válida para a gente poder liberar uma flor, né? Como vocês veem o futuro da regulamentação das flores no país? Eu vejo como tem que acontecer, né? Porque se a gente está falando em regulamentar o extrato da flor, que é um concentrado, você vê 30 gramas de flor, mais ou menos você vai fazer 3 gramas de extrato. Então, se o extrato é bom, como é que a flor não é boa? Né? Isso é uma inconsistência que não vai prosperar. Uma hora a ciência, a gente acredita que a ciência vai dizer isso aí para o poder público, sabe? Olha, a flor, como é que você demoniza a flor e você pode importar o extrato? Então, isso não tem sentido. A flor é muito menos concentrada que o extrato. E ela faz, talvez, não o mesmo efeito, mas efeitos que precisam estar lá em comitiva, né? Qual foi a maior dúvida ou mito que você já ouviu sobre o uso das flores na medicina? Que queima neurônio. Queima neurônio é um mito, porque senão acho que não, né? Não ia mais ter neurônio em algumas mentes, inclusive na minha. Não, já está provado cientificamente que em vez de queimar neurônios, a maconha oferece uma atividade de proteção neuronal, né? Então você, além de não perder os neurônios, você protege eles e, quiçá, você crie novas conexões neuronais com essa tranquilidade que ela te dá, que todo mundo conhece, né? Tem alguma strain queridinha entre os pacientes da Bec? Tem. A gente começou com a manga rosa, e a manga rosa, por ser nacional, ser brasileira, e o perfil de terpeno dela ser um pouco único,
que você consegue foco, sabe, de um jeito diferente do que das outras strains, eu acho que essa é a queridinha, assim, a manga rosa, que é nossa, né? Qual conselho você daria para médicos que ainda têm receio de prescrever flores? Que venha visitar a gente, a BecMed, lá no sertão, venha ver os casos de uso de flores, né, analisar, venha ver por si. E também que vá ver estudos, né, sobre o consumo, que eu acho também que é bem interessante. Tem alguns que inclusive dizem que para dor crônica tem que ter o consumo da flor. Então a gente tem bastante estudos já sobre isso, sabe? Ou assim, que eles também possam fazer estudo de caso com os pacientes dele, ou pacientes de outros, se eles não querem se arriscar, né, vamos dizer. Mas é isso, existe uma ciência nova em torno da cannabis que o pessoal tem que saber. Então acho que o médico precisa se atualizar, principalmente. Então o que a gente tem a falar para as pessoas que querem se medicar ou que já estão se medicando com a flor é isso, é que sempre procure o médico profissional que tenha conhecimento em prescrição e para o profissional médico também que ele possa entrar em contato com a gente tem uma equipe que pode ajudar com profissionais da saúde, né, com enfermeiros, biomédicos, que a gente pode desmistificar um pouquinho, pode falar sobre prescrição, falar sobre casos, né? E é imperativo que o médico tenha esse conhecimento, que ele possa passar isso para o paciente de uma forma clara, né? E a gente também consiga dar um apoio a esse paciente. Ele entrando lá, ele vai ter um apoio, ele pode ligar, ele pode contar com a nossa experiência aí para qualquer coisa. Então a BecMed espera vocês.